Meu cumprimento, o diretor adjunto de Estudos Técnicos do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, o Sindifisco Nacional, Marcelo Lettieri. Marcelo Lettieri, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia a todos os ouvintes do Faixa Livre. É um prazer muito grande estar aqui no programa, que já acompanho há bastante tempo. Nós, do Sindifisco Nacional, através da nossa delegacia sindical aí do Rio de Janeiro, é um parceiro já antigo aí do Faixa Livre. Foi uma pena a gente não conseguir ouvir bem o nosso deputado Chico Alencar, né? Sempre ótimo ouvi-lo. Mas é assim mesmo, a gente tem esse problema aqui sério das conexões, né? A gente paga caro por uma conexão muito ruim. No geral, ela é muito ruim, a preços muito altos. Mas a gente, pelo menos, existe essa facilidade, pelo menos, da gente se comunicar através das redes, né? Eu, por exemplo, estou falando diretamente de Fortaleza, aí para os cariocas e todo o público do Faixa Livre no Brasil inteiro. Então, quero agradecer o convite, dizer que o Sindifisco Nacional está à disposição para esse debate sobre reforma tributária e todas as questões que envolvem a pauta fiscal. A gente que agradece, Marcelo, a tua presença aqui mais uma vez com a gente no Faixa Livre há bastante tempo que a gente não conversa no programa. Obrigado pela tua participação conosco aqui. De fato, a gente teve esse problema aí na conexão com o Chico Alencar, que está lá em Brasília, enfim, isso de vez em quando acontece lá, especialmente quando ele está nesse apartamento dele em Brasília. Mas, enfim, vamos tentar levar aqui o nosso papo, a gente te ouve bem, conexão plena aí, que você está em Fortaleza. E a gente quer tratar contigo, como você muito bem já adiantou aqui para a gente, o Marcelo, da questão da reforma tributária, né? O Brasil vem enfrentando aí, ao longo dos últimos tempos, uma série de desafios no sentido de superar essa herança escravista colonial que produziu desigualdades e se ampliou a partir de gestões que privilegiam os interesses dos grandes capitalistas aqui no nosso país. E um desses desafios, o Marcelo, é reformar o sistema tributário do país, altamente desigual e que pune quem recebe menos. O governo do presidente Lula conseguiu aí, no ano passado, um feito histórico, né, ao aprovar uma revisão na cobrança de impostos no país que era cobrada, aliás, era pedida já há pelo menos 3 décadas, unificando taxas e facilitando a cobrança, ainda que haja, evidentemente, algumas críticas aí a respeito do alcance do projeto, a divisão de recursos entre os entes federados, enfim. Agora, estamos nessa fase de regulamentação do texto aprovado. O governo, inclusive, enviou ontem lá para o Congresso Nacional um segundo projeto com esse objetivo de regulamentar a taxação sobre o consumo. Eu sei que vocês, cientistas, têm acompanhado bem de perto, né, Marcelo, essa discussão. E eu queria a tua opinião a respeito disso. Você acha que esse debate relativo à reforma tributária no país ele tem tomado o rumo certo? Como é que você avalia a essência dessa discussão lá em Brasília, Marcelo? Eu acho que primeiro é reconhecer realmente que houve uma vitória do governo em conseguir, né, colocar esse debate, né, no centro da pauta política, né, não é desconhecido de todos, né, nós temos um Congresso complicado, altamente conservador, que não está muito interessado nas pautas, né, principalmente na pauta que interessa ao país, que para mim é o principal problema que nós temos hoje, que é a grande desigualdade, né, social, em todos os seus aspectos, de renda, de gênero, de raça. Então, e o sistema tributário, ele não só não contribui para essa redução das desigualdades, como ele contribui, na verdade, para a ampliação da desigualdade. Tá? Então, assim, o Sindifisco Nacional, em 2022, ainda no ano eleitoral, né, a gente fez uma campanha dos 100 anos do imposto de renda, né, sem muito o que comemorar, embora é um imposto antigo, um imposto bom para a gente fazer justiça fiscal, mas na década de 90, principalmente, né, nós caminhamos no sentido oposto, reduzindo a tributação da renda e compensando essa redução da tributação da renda com aumento na tributação sobre o consumo. O fato é que o diagnóstico central do nosso sistema tributário é que ele é um sistema tributário muito injusto, né, muito injusto. E esse, para mim, também é o problema central, se eu fosse falar de um problema só dessa reforma tributária. O problema central é que essa reforma tributária ela não ataca essa questão da desigualdade social. Então, se optou, obviamente, por conta da correlação de forças, principalmente, por fazer uma proposta inicialmente neutra. Né? E neutra, né, significa manter o status quo, manter os privilégios e por aí vai. O ministro Fernando Haddad tem feito tentativas
gigantescas e conseguiu algumas vitórias importantes, por exemplo, o retorno do voto de qualidade do CARF, que era um absurdo. O próprio tribunal, esse tribunal administrativo, por si só, a sua forma de funcionar é absurda, né, em que você coloca metade dos julgadores indicado pelo grande empresariado, não é pelos contribuintes, é pelo grande empresariado organizado, né, e aí você tem ali um sistema que, vamos dizer assim, privilegia os grandes. Né? Mas não vou entrar nesse debate, que esse é um outro debate, voltando aqui para a nossa pauta da reforma tributária sobre o consumo. Então, a opção pelo governo foi iniciar com a reforma dos tributos indiretos, dos tributos que incidem sobre o consumo, porque na avaliação política do governo tinha um apoio do empresariado, principalmente da indústria, e realmente o sistema tributário, nosso sistema tributário, penaliza muito mais a indústria, e por conta dessa avaliação da conjuntura, e como essa discussão realmente já estava mais avançada no Congresso, havia duas PECs, né? A PEC 45, que estava na Câmara dos Deputados, e a PEC 110, que estava no Senado. Então, foi feito um acordo no Congresso para se iniciar com essa reforma tributária dos tributos sobre o consumo. A gente entendia, né, mas aí nós não fomos os eleitos, o Cientista Nacional não foi o eleito, é o governo que foi eleito e que tem, obviamente, faz a sua análise política com muito mais informações do que a gente. A gente entendia que o ideal seria o governo ter começado com a reforma dos tributos sobre a renda. A gente sabia que o custo político de uma reforma seria gigantesco, então ele deveria iniciar com a tributação da renda e, obviamente, fazer o acordo, logo em seguida fazer a tributação sobre o consumo, e aí sim, com a perspectiva da redução das desigualdades, fizesse uma reforma da tributação da renda que aumentasse a participação dos tributos sobre a renda, e para isso não é tributar a classe média, que é pesadamente tributada no imposto de renda, mas sim tributar os super ricos. Nós temos até uma campanha com essa pauta. Por quê? Porque realmente os super ricos pagam muito pouco imposto sobre a renda no Brasil. E aí, depois, você aumentando a participação da renda, você poderia fazer uma reforma tributária do consumo, reduzindo a carga tributária sobre o consumo, o que não aconteceu. Tudo bem, o governo conseguiu, eu acho que de uma forma muito rápida, né, coordenar as forças políticas para aprovar essa tributação, essa reforma tributária sobre o consumo. E aí aprovou a PEC no ano passado, e esse ano nós entramos na regulamentação, porque toda a mudança constitucional exige, né, ela não é de aplicação imediata, no caso do sistema tributário, ele exige lei complementares ou lei ordinárias, mas principalmente lei complementares para regulamentar. E aí nós estamos entrando nessa fase da regulamentação. Eu acho interessante porque assim, um dos principais argumentos dos defensores, né, da necessidade dessa reforma tributária era a simplificação. Eu acho que, né, a gente já fez outros debates aqui e, né, como nós temos um sistema complexo, né, no discurso do senso comum, é óbvio, você está em alguma coisa complexa, alguém diz para você que vai apresentar alguma coisa que vai simplificar, você fala, opa, beleza, eu acho que o caminho é esse. E, de fato, não vamos negar algumas simplificações. Mas eu acho que nós temos um grande problema, para mim é o principal problema dessa reforma tributária, é que nós temos uma transição muito longa. Tá? Essa transição que vai até 2032, né, só para vocês terem uma ideia. Né? Então, até 2032, nós vamos ter dois sistemas tributários. O sistema que está deixando de existir, né, com ICMS, PIS, COFINS, IPI e o ISS, esses 5 tributos, para um novo sistema que vão ter os 2 tributos, a contribuição sobre bens e serviços da União e o imposto sobre bens e serviços dos estados e municípios. Então, até 2032, nós vamos ter 2 sistemas complexos convivendo. E isso é mais complexo. Então, isso é um problema que a gente vai tratar agora na regulamentação. É isso. É um dos problemas que vão ser tratados na regulamentação, essa questão da transição de um modelo para o outro. Agora, o Marcelo, o governo ele não tem demonstrado uma cautela excessiva para levar adiante essa discussão, especialmente como você até comentou aí, que o governo começou pelo momento errado, pelo lado errado dessa reforma. Não há uma cautela excessiva no que diz respeito a tratar dessa discussão da segunda fase da reforma, essa sim que deveria corrigir as distorções na taxação sobre renda e patrimônio, Marcelo. A ideia é discutir esse tema
evidentemente, ainda esse ano, após a regulamentação da primeira parte da matéria, da reforma, mas eu te confesso que eu tenho muitas dúvidas se a atual gestão vai ter força para pautar o debate diante de tantos interesses envolvidos. Como é que vocês do Sindifisco avaliam essa cautela do governo que já não colocou esse tema para ser discutido logo de cara, vai ser tratado no segundo momento? Fala-se aí em uma mudança nos rumos dessa discussão a respeito da taxação de renda e patrimônio, vão diminuir um pouco, digamos assim, a capacidade, o alcance dessa proposta, pelo menos é o que tem sido comentado lá em Brasília. Falava-se lá em taxar os milionários, agora se fala só em taxação dos bilionários, enfim. Não há uma cautela muito grande do governo? O que é que isso representa na avaliação de vocês e como é que deveria ser feito esse rearranjo da tributação sobre renda e patrimônio para produzir justiça fiscal no país, Marcelo? Então, a gente não gosta de... tem aquele desenho animado das antigas, da década de 70, que tinha os motoqueiros lá e que tinha uma motozinha que falava, eu te disse, né? A gente alertou, né? A gente fez algumas conversas com o governo de transição e a gente alertou algumas lideranças políticas, dizendo assim, se começar pela reforma dos tributos indiretos, vai ser muito difícil depois fazer a reforma da tributação da renda. A gente tem 30 anos de experiência no Brasil de tentativas de reforma tributária. Foram feitas tentativas de reforma tributárias amplas, né, reformar tudo de uma vez, não deu certo. Agora foi faseada, eu acho que estava correto o faseamento, mas realmente deveria ter começado a usar o capital político da eleição do Lula para, no primeiro semestre de 2023, colocar a pauta da tributação do patrimônio, com esse acordo, inclusive, com as lideranças empresariais, que nós vamos fazer a tributação da renda para, no segundo semestre, tocar os tributos indiretos para reduzir a tributação sobre o consumo, porque a gente tem um problema na questão federativa da tributação sobre o consumo, porque estados e municípios já estão sufocados, né, em termos de arrecadação, e não poderia reduzir a tributação do consumo em cima de estados e municípios. Você teria que reduzir em cima da União, basicamente reduzir o peso do PIS e COFINS. E a União teria como compensar aumentando a tributação sobre a renda. Quando o governo inverteu as fases, quando saiu a decisão e o ministro Haddad apresentou no início de janeiro de 2023, ali ele dizia, não, a gente vai apresentar uma proposta de reforma tributária dos tributos indiretos no primeiro semestre e no segundo semestre a da tributação da renda. Bem, quem conhece, né, o processo legislativo de discussão de reforma tributária sabia que isso não ia funcionar dessa forma, né, como não funcionou. Nós entramos agora no segundo ano, né? No primeiro ano ficou, o presidente da Câmara, o Lira, disse, não manda e não envie nada de tributação da renda enquanto a gente não aprovar totalmente a PEC 45. Aprovada a PEC 45, aí o governo, vamos apresentar alguma mudança na tributação sobre a renda. Não, nós temos que primeiro agora regulamentar a PEC, né, que vai ser agora, esse ano, e eu acho que vai levar o ano inteiro, e nós temos eleições aí, a partir de junho, julho, acabou a pauta normal no Congresso Nacional, isso vai voltar depois das eleições municipais. Então, assim, eu acho que se aprovar toda a regulamentação da tributação indireta, vai ser daqui para o final do ano, e aí vai ficar para o próximo ano, novamente, a discussão da reforma do patrimônio da renda, e nós temos um problema, né? Se a gente aprovar, mesmo que a gente aprova no primeiro semestre de 2025 a mudança na tributação da renda, ela só vai valer para 2026, né? Porque a mudança, né, tem o princípio da anualidade. Então, assim, eu acho que o governo está avaliando o seguinte, pelo que a gente tem visto dos movimentos do ministro Haddad, ele está avaliando que não tem correlação de forças positivas para jogar uma grande mudança na tributação da renda e está fazendo mudanças pontuais, né? Então, foi feita a questão da mudança da tributação dos fundos exclusivos, que era um absurdo, né? Era um absurdo, era uma coisa assim, fundos de uma única pessoa, bilionários, que não pagavam imposto de renda nenhum, zero. Então, assim, então, isso foi uma correção que foi difícil do lado de lá se defender, né, desse privilégio. Mas eles aproveitaram, inclusive, para pegar o estoque e tributar alíquotas baixíssimas, né? Por isso que a gente teve um crescimento, inclusive, de arrecadação muito acima do esperado por conta desse benefício fiscal que foi dado aí ao pessoal dos fundos exclusivos. Também o ministro Haddad conseguiu aprovar novas regras para a questão da tributação das offshores, né, e do dinheiro que está lá fora, que só era tributado quando o dinheiro
entrava ao Brasil. E aí o pessoal não trazia nunca o dinheiro para o Brasil. Né? Então, agora tem uma regra específica para antecipar a tributação anualmente. Então, assim, eu acho que, avaliando a correlação de força, o ministro está avançando nos pontos aqui e acolá. Eu acho que ele poderia fazer, para mim, um teste interessante, que era fazer a tributação da distribuição de lucros e dividendos. Tá? Porque o próprio mercado já antecipou isso, que isso vai a qualquer momento acontecer. Desde que o Paulo Guedes encaminhou, né, uma proposta que tributava lucros e dividendos, o mercado começou a fazer o quê? A antecipar a distribuição de lucros e dividendos. Por isso que a gente teve uma distribuição de lucros e dividendos gigantesca em 2022, em 2023. Então, assim, o mercado já antecipou isso. É óbvio que os empresários e toda a força política está falando em compensar esse aumento da tributação, né, a tributação da distribuição de lucros e dividendos, reduzindo a tributação das empresas. A gente tem uma posição contrária a isso, porque eu acho que, inclusive, a gente propõe que a gente faça uma transição para ver o que você vai ter de arrecadação quando você começar a tributar lucros e dividendos. Não é passar a tributar lucros e dividendos e no dia seguinte vai ter uma arrecadação gigantesca. Então, a gente precisa avaliar e fazer uma transição. Mas eu acho que, politicamente, o governo está com essa cautela que você colocou, porque ele está com receio de jogar um projeto mais, vamos dizer assim, audacioso e ser derrotado. Então, por isso que eu acho que o ministro está fazendo esses testes, né? Pegando aquelas coisas que são realmente mais, eu diria, escrachadas, né? E eu acho que ele poderia fazer o teste da tributação da distribuição de lucros e dividendos, ainda que fosse uma tributação que a gente voltasse a 1994, que é uma tributação exclusiva na fonte, com alíquota de 15%, valores acima de determinado, daria um limite de isenção ali para os pequenos, e você teria uma arrecadação muito importante que ajudaria aí ao financiamento das nossas políticas sociais. Sem dúvida, sem dúvida. A gente precisa, com urgência, fazer essas mudanças. Agora, um dos sinais, Marcelo, desse temor que a gente citou aqui do governo federal, ele ficou evidenciado no dia de ontem, no envio aí dessa segunda proposta de regulamentação da tributação sobre o consumo. A minuta do projeto foi vazada, inclusive, na última segunda-feira à imprensa. Ela previa a cobrança de taxas sobre a herança de previdência privada, um item que foi solicitado, inclusive, por estados e municípios. Embora esse tema tenha sido debatido, o governo federal decidiu retirar essa proposta do texto que foi enviado ao Congresso Nacional. O governo tinha incluído ali a cobrança do imposto sobre transmissão, causa-mortes e doação, o ITCMD, e também para as previdências privadas de Vida Gerador de Benefícios Livres, o VGBL, Plano Gerador de Benefícios Livres, o PGBL. A argumentação é de que essa foi uma decisão política tomada pela articulação do Palácio do Planalto. Marcelo, eu queria te questionar qual é o impacto dessa retirada, a retirada desse trecho aí da proposta, que impacto isso pode ter na reforma, se esse recuo do governo federal em relação a essa cobrança de imposto sobre herança de previdência privada, se isso preocupa de alguma forma? Eu acho que isso mostra justamente a dificuldade de se avançar no aumento da tributação sobre patrimônio e renda. Eu acho que mostra perfeitamente isso, por isso que o governo está com essa cautela de levar um projeto mais amplo. O governo conseguiu, também mérito da articulação política do governo, nessa reforma tributária da tributação sobre o consumo, introduzir pequenas alterações, pequenas mudanças, mas importantes, na tributação do patrimônio. O ITCMD foi o principal deles. Né? Nós temos um imposto sobre heranças, né? Imposto de transmissão, causa-morte e doações sobre herança, de novo, né? Que ele tem uma alíquota máxima baixíssima, né? Os estados têm uma alíquota máxima de 8%, a maioria dos estados cobram alíquotas mais baixas, de 4%, e, de novo, ele isenta valores muito baixos, né? Valores de herança baixíssimos, e acaba cobrando o imposto sobre herança de pessoas que recebem muito pouco. Né? Mesmo os modelos dos países desenvolvidos, que a gente, né, sempre gosta de se espelhar neles, né, você tem tributação da renda altíssima. Altíssima. Tudo bem, vários desses países criam mecanismos para fugir de parte dessa tributação, criando fundações e tal, mas é muito mais interessante do que o nosso sistema. E estudos recentes têm demonstrado que a maioria dos nossos novos ricos são novos ricos por herança. A maioria dos nossos bilionários, eles são ricos por herança, não são ricos por meritocracia, são ricos por herança. Então, o próprio discurso da meritocracia
justificaria uma tributação do patrimônio mais elevado, e principalmente da transmissão do patrimônio, né? Então foi colocado um pequeno ajuste no ITCMD, e agora na regulamentação, né, porque você tem aí a transmissão de heranças também quando você recebe benefícios previdenciários. Na regulamentação, o governo colocou o óbvio, porque esse recurso vai para o patrimônio do falecido, né, e que depois vai para o patrimônio do herdeiro. Tá? E na forma como está hoje, ele está isento. Né? E então o governo apenas ia fazer a mesma correção, né, do que foi feito, por exemplo, para os fundos exclusivos, um tipo de renda específica que está fugindo, embora ela tenha a natureza de patrimônio, ela está fugindo da tributação sobre o patrimônio. O governo coloca isso na regulamentação, e aí há um movimento gigantesco dentro do Congresso, e aí da imprensa e de todo mundo, para dizer, não vai o governo de novo, aumentando o tributo e tal, aí com o argumento de que isso vai afetar o mercado financeiro de previdência. Tá? Sempre eles têm argumentos e contratam os melhores especialistas, porque tem dinheiro para isso, para dizer que tributá-los é sempre ruim para a economia. É isso. A gente sabe bem a influência que esses interesses aí exercem lá em Brasília, os interesses da turma do andar de cima. E o governo, evidentemente, é de enfrentar esse tipo de interesse. Você comentou aqui com a gente, o Marcelo, que vocês, durante a transição, chegaram a fazer um diálogo mais próximo com deputados, parlamentares, enfim, figuras aí que estavam participando desse processo de transição de governo a respeito da questão tributária aqui no nosso país. Durante a gestão, já houve algum tipo de diálogo? Durante a tramitação dessa reforma tributária, vocês, auditores fiscais, pessoal do Sindifisco, chegou a ter algum tipo de diálogo? Foram consultados pelo governo federal no sentido de dar opiniões a respeito dessa questão da discussão do imposto de renda, da tributação, da reforma tributária aqui no nosso país? A gente fez algumas discussões, alguns debates, algumas reuniões, sempre, né, colocando o Sindifisco Nacional à disposição do governo para contribuir com esse debate, apresentando números. O próprio projeto do CARF, né, da mudança do voto de qualidade do CARF, foi uma iniciativa, né, do Sindifisco Nacional e do Instituto Justiça Fiscal também, que é parceiro aqui do Faixa Livre, né, e foi um projeto que a gente apresentou ao ministro Haddad na transição e ele abraçou, né, e a gente até entendia que seria um projeto difícil. Na questão da tributação da renda, a gente apresentou alguns estudos, apresentou algumas análises que demonstram, por exemplo, a necessidade realmente de você ampliar essa base renda, e aí mostra estudos comparativos internacionais. Então, conseguimos alguns diálogos com o secretário de Política Econômica, Guilherme Mello. Então, assim, a gente tem participado do debate, mas é fato, né, que o governo tem ouvido mais, né, os setores empresariais do que os movimentos sociais. Nós também participamos de uma reunião dos movimentos sociais com o ministro, né, apresentando essa pauta tributária diretamente para o ministro. Temos feito também algumas articulações com movimentos sociais, porque a gente precisa colocar os movimentos sociais nesse debate, até para ajudar o governo, né, com mobilizações e com iniciativas de a gente levar para toda a população, porque quando a gente brinca, né, que quando você fala assim, não, eu vou aumentar o imposto de renda dos mais ricos, dos bilionários, aí o trabalhador do Uber, né, ele fica dizendo, pô, já vão aumentar meu imposto de renda, né? Eu cheguei em Fortaleza um dia depois da aprovação lá da tributação dos fundos exclusivos, e aí um motorista de Uber está dizendo assim, rapaz, que absurdo isso aí, né, tributar esse pessoal aí dos fundos, né? O pessoal vai tudo sair do Brasil. O motorista do Uber estava preocupado com isso, né? Aí eu falei, rapaz, não vai sair do Brasil, eu te garanto, eu trabalho nessa área e fora do Brasil a alíquota é altíssima. O paraíso fiscal é aqui. E ainda eles pagando, ainda estão pagando menos. Então, a gente tem conseguido alguns diálogos, mas eu ainda acho que é pouco, tá? Eu acho que o governo tem ouvido muito mais. Você vê algumas organizações, não vou citar os nomes, mas algumas organizações empresariais que quase que semanalmente são recebidos e estão apresentando a sua pauta ao ministro. Os movimentos sociais, eu só sei da questão tributária de uma única reunião com os movimentos sociais. A gente reuniu a CUT, MST, MTST, as centrais em geral, e o Sindifisco Nacional, o Instituto de Justiça Fiscal, INESC, Oxfam, juntamos várias entidades que tratam essa discussão do sistema tributário pelo viés da redução da desigualdade. Eu acho que esse é o grande problema do país, né? Agora, na regulamentação da tributação sobre o consumo, tem o tal do cashback.
né, que diz que o cashback vai ser um instrumento de redução de desigualdades. Tá, o cashback, sim, ele vai fazer umas correções, não vamos negar, mas ele vai fazer uma correção para uma faixa, né, que inicialmente a gente não vai ver ainda como vai vir na regulamentação em detalhes, mas o cashback está previsto inicialmente para o pessoal que está no cadastro único, que recebe o Bolsa Família. Tá? É uma faixa pequena das pessoas mais pobres, né, e de baixa renda no Brasil. Então, só para dar um exemplo, né, uma empregada doméstica, né, que não está recebendo Bolsa Família, porque ela já recebe um salário mínimo, pelo menos aquela que tem carteira assinada como empregada doméstica, ela vai pagar mais tributos sobre o consumo. Tá? E não vai receber um cashback. Então, ou seja, dizer que a desigualdade necessariamente vai reduzir com o cashback, eu tenho minhas dúvidas. É um mecanismo importante, ele, pelo menos para aqueles bem mais pobres, né, ele devolve o tributo que foi cobrado, ou parte do tributo que foi cobrado, mas nós vamos continuar ainda com a maior tributação sobre o consumo do mundo. Não é à toa que a alíquota calibrada aí está sendo prevista em 26,5%, entre 26% e 28%. Porque, pelo menos isso na reforma, a gente pode garantir que essa reforma fez, ela deu mais transparência. A gente não sabia quantos por cento de tributo a gente paga. Hoje é impossível você pegar qualquer tributo e dizer, aqui nesse copo eu tenho tantos por cento de tributo. Hoje é impossível dizer, porque você não sabe quanto tem de PIS, quanto tem de COFINS, quanto tem de ICMS, né? Se teve produtos importados, insumos importados, se não teve, se veio da Zona Franca de Manaus, se não veio, e por aí vai. Então, esse sistema tributário é complexo. Pelo menos agora eu sei, não, vai ter 26,5% de tributo aqui. Então, isso foi dado transparência. Não é surpresa para a gente, que conhece o sistema tributário brasileiro, de que essa alíquota ia ficar elevada, porque a tributação sobre o consumo é elevada, e continua elevada, e vai continuar elevada com essa reforma. É isso. Essa reforma não avança na medida que a gente precisar. Há uma discussão muito tímida ainda sendo estabelecida pelo governo. Eu acho que a gente está perdendo um momento, uma oportunidade histórica. Eu não sei quando a gente vai conseguir voltar a fazer essa discussão de uma reforma da tributação aqui no nosso país. Levamos aí 3 décadas para conseguir fazer essa primeira discussão. Não sei se a gente vai ter, no curto prazo, no curto médio prazo, uma outra oportunidade para tratar desse tema. O Marcelo, falando agora um pouco mais, aprofundando essa discussão a respeito da segunda fase da reforma, a que mais interessa sobre a tributação de renda e patrimônio. Qual deveria ser a prioridade do governo federal nessa discussão? Há uma proposta, uma ideia de vocês do sindicato a respeito de como é que deveria ser esse modelo de tributação, de taxação, a fim de reduzir as desigualdades tributárias? E o que a gestão Lula ela deve fazer, ou deveria fazer, para reduzir a resistência a essa proposta, para que se aprove, ainda durante o atual mandato, toda a reforma integralmente? Há uma proposta de vocês aí no que diz respeito, vocês do Sindifisco, em relação à tributação sobre renda e patrimônio? Vocês levaram isso ao governo? Levamos, sim, uma proposta. A gente tem um caderno aí com um conjunto de propostas. Eu vou falar de algumas delas, mas basicamente eu acho que o governo poderia, e aí teria que testar, eu sei que não seria fácil, como a gente viu agora aí nessa tentativa de aumentar a tributação, né, sobre heranças, sobre os planos de previdência, né, o acumulado depois que vai para o herdeiro. Eu acho que o governo deveria tentar apresentar uma proposta de tributação da renda que aumenta, não neutra, tá? Porque, na verdade, dentro da Secretaria lá de Especial de Reforma Tributária, há uma proposta, que a gente sabe que está sendo construída, de uma mudança neutra na tributação da renda. Neutra em que sentido? De não aumentar a carga tributária da renda, tá? Para não aumentar a carga tributária total, porque também ela foi neutra neutra em termos de carga tributária, na tributação do consumo, né? O que eu acho que é um grande equívoco. A gente deveria apresentar uma proposta em que a gente apresentava os cálculos aumentando a participação da arrecadação de tributos sobre a renda, e aí sinalizando já na regulamentação da tributação sobre o consumo como redução de alíquotas, principalmente da CBS, da Contribuição sobre Bens e Serviços da União. Porque aí você poderia, junto ao mercado, dizer, eu estou fazendo essa tributação da renda, mas eu estou devolvendo. A carga tributária total, a gente acha que... Eu ainda defendo que a gente precisaria aumentar um pouquinho mais, mas é muito difícil ganhar esse debate
na atual conjuntura e discutindo dentro da reforma tributária, porque a gente tem que discutir de novo, rediscutir o papel do Estado. Estamos vendo aí com a tragédia do Rio Grande do Sul, como o mercado fica desesperado. Eu achei muito interessante a Fiergs, né, a Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul, diga assim, nós vamos precisar aí que vocês, do Estado, né, ajudem a reconstruir as empresas do Rio Grande do Sul. Tá, mas vocês estavam defendendo o Estado mínimo no Rio Grande do Sul e agora vocês querem o Estado? E o mercado? Cadê o mercado? O mercado de seguros não está segurando todo o prejuízo de vocês, não? Vai precisar Ou seja, então, na hora do prejuízo, aí se socializa o prejuízo. Então, assim, propostas específicas, né? Eu acho que a tributação da distribuição de lucros e dividendos poderia vir imediata, com alíquotas progressivas. Você poderia até botar uma alíquota única na fonte e depois fazer o ajuste na declaração do imposto de renda, mas eu acho que pelo menos com uma alíquota, com a tributação exclusiva na fonte aí dos 15% para começar, eu acho que já seria interessante. Nós teríamos uma arrecadação muito boa que poderia aumentar aí o financiamento das políticas públicas e compensar aí também a redução de tributos sobre o consumo, problemas que nós temos aí também sobre a folha de pagamento. Nós temos, na verdade, uma preocupação muito grande para financiamento da Previdência Pública, financiamento da Seguridade Social, e vão ter que rediscutir isso dentro da questão, junto com a questão tributária. Existe um palavrão, né, para o mercado, né, que é o imposto sobre grandes fortunas, que é o imposto sobre riqueza. Né? Se a gente vê o histórico no mundo inteiro, né, poucos países hoje têm um imposto sobre a riqueza, né, e todos eles usam mão do imposto sobre a riqueza quando precisam arrecadar, ainda que provisoriamente. Tá? Nós temos uma proposta de um imposto sobre grandes fortunas para tributar realmente grandes fortunas. Né? Não é classe média, não é nem classe média alta, você entendeu? É tributar as grandes fortunas. E a gente até admite, né, porque o grande problema que a gente teve, os economistas, né, a maioria deles, né, sempre trazem a seguinte discussão, né? Não se tributa estoque, tem que tributar fluxo. Quando você tributa estoque é ruim. Então, riqueza é um estoque, né, e fluxo tributa renda. Aí eu rebato esse argumento e digo assim, tudo bem, eu vou aceitar esse seu argumento, mas vamos tributar os fluxos que não foram tributados nos últimos 30 anos? Eles viraram estoque. Uhum. Boa parte da riqueza acumulada nesse país foi devido à baixa tributação da renda. Pelo menos desde 1995. É absurdo a riqueza que foi acumulada porque não se tributou a renda. E aí, esses ricos, super ricos, bilionários, pagam a peso de ouro, né, especialistas para dizer não se tributa estoque, que economicamente é ruim, e etc. e tal. Eu faria um acordo com eles. Vamos fazer uma tributação provisória sobre a riqueza por 5, 10 anos, enquanto a gente aumenta a tributação sobre o fluxo, para tributar aquilo que não foi tributado na renda. Depois a gente fica só com a tributação sobre o fluxo. É isso que está... Quando a gente pega a realidade dos países, da Europa principalmente, né, que não tributam mais a riqueza, vai ver a tributação da renda deles. Eles não precisam tributar a riqueza tributando a renda no percentual que eles tributam. Então, assim, na verdade, a gente acaba se tornando... Eu digo que o super rico no Brasil, ele adora consumir em Miami, porque a tributação sobre o consumo em Miami é baixíssima, né? O pessoal pega o iPhone, né? Olha aqui, o iPhone em Miami novo é $700. Isso. No Brasil fica $3.000 e tal. Então, eles adoram ter renda no Brasil para consumir em Miami, porque aí é o duplo paraíso fiscal. Né? Você pega a renda num país que não tributa a renda, né? E na hora de consumir, você consome no país que não tributa o consumo. É o melhor dos mundos. Então, acho que mudar essa realidade vai exigir mobilização social. Por isso, eu acho importante o programa Faixa Livre trazer esse debate, porque a gente faz esse espalhamento para ver se a população fica indignada, né? E com essa indignação, a gente se movimente em prol de um país mais justo. Eu acho que essa é a grande questão em diversos aspectos, o Marcelo. Falta mobilização social aqui no nosso país. Inclusive, infelizmente, o campo progressista ele consegue mobilizar muito pouco. Nesse momento está colocado. Só a extrema-direita consegue unificar, mobilizar a classe trabalhadora em algum sentido. Isso tem nos preocupado bastante. A gente tem feito muito essa discussão aqui no programa a respeito da necessidade da esquerda do campo progressista mobilizar os trabalhadores.
Vamos ver o que é que nos aguarda aí ao longo dos próximos tempos. Antes de terminar, Marcelo, o nosso próximo entrevistado não acessou aqui o nosso canal. Eu vou fugir um pouquinho dessa nossa pauta, não sei nem se eu vou te pegar de calças curtas, mas na última semana a gente teve aí o fim, né, do período para entrega, né, da declaração do imposto de renda aqui no nosso país. No final do mês de maio, a gente teve o fim da entrega do imposto, da declaração, evidentemente. Eu queria te perguntar a respeito do seguinte: o governo federal fez algumas modificações aí na tabela do imposto de renda, aumentou lá o limite aí para tributação, para isenção na tributação, limite mínimo para limitação na tributação, zerar a tributação. Eu queria que você falasse um pouco sobre a defasagem da tabela do imposto de renda. A gente sempre discutiu muito isso aqui no programa ao longo dos últimos tempos, a partir dessa mudança do governo de tributar a partir de 2 salários mínimos, isentar a tributação para quem ganha até 2 salários mínimos. Enquanto ficou essa defasagem da tabela do imposto de renda? Você tem essa informação, Marcelo? Temos sim, a gente atualizou o nosso estudo recentemente. Na verdade, quando a gente fala dessa defasagem do imposto de renda, eu gosto sempre de por uma questão de honestidade intelectual, né, só fazer uma pequena explicação. Né? A gente mede essa defasagem desde 1996. Tá? Então, aí, lá já se vão aí 30, né? Quase 30 anos, né, dessa defasagem. Por que a gente mede desde 1996? Porque antes de 1996, aí tem toda a história do Plano Real em 94 e tal, até 1995, a tabela ela era numa unidade fiscal de referência, a velha UFIR, né, o pessoal das antigas lembra disso, né, que era uma unidade que variava na época em cruzados, né, cruzeiros e cruzados e tal, e variava. Quando a gente passou a tabela para reais, isso foi numa lei de 1995, que passou a valer a partir de 1996. Então, a partir de 1996, a gente teve aquela tabela do imposto de renda com as faixas em reais e as alíquotas. Né? Então, a partir daí é que a gente calcula a defasagem. O que é essa defasagem? É a diferença entre a inflação que teve no período, pelo IPCA, e a correção que o governo fez nesses valores em reais da tabela. Por que a gente faz isso? Porque quando o governo não corrige a tabela pela inflação, e o trabalhador tem o seu salário corrigido pela inflação, ele passa a pagar mais tributo, o trabalhador, só pelo fato de ter inflação. Ele passa a pagar mais tributos. Né? Então, para vocês terem uma ideia, né, quem ganhava até 8 salários mínimos em 1996 não pagava imposto de renda. Hoje são 2. Tá certo que a gente tem que também, por honestidade intelectual, falar do que o governo Lula fez, governo Dilma, Lula, fez em termos de ganhos reais do salário mínimo. Então, essa medida salário mínimo, né, ela ficou um pouco distorcida. Tá? Eu acho que o Lula fez uma promessa de campanha. Tá? E as informações que a gente tem, pelo menos até hoje, é de que ele quer cumprir essa promessa de campanha. Né, que é que quem ganha até 5 mil salários mínimos não pagar imposto de renda no Brasil. Ou 5 mil salários mínimos, 5 mil reais. Isso. Não pagar imposto de renda. Essa é uma promessa de campanha. Isso é possível fazer tranquilamente. Tá? Você fazer um reajuste na tabela. Não precisa nem que a isenção seja, o limite seja 5 mil. Se você botar, por exemplo, 4 mil e dar uma isenção de 20% simplificada, né? Então a pessoa vai com 5 mil, tira 20%, 4 mil ele não paga imposto de renda. Tá? Eu acho que o governo está construindo uma proposta nesse sentido. Qual é o problema? Por que o governo está indo tão devagar, reajustando só ali o limite de isenção? Reajustou em 2023, que estava congelado desde o governo Dilma. Então, todo o governo Temer, todo o governo Bolsonaro, nenhum reajuste. Só no governo Temer e Bolsonaro se acumulou mais de 30% de defasagem. O acumulado total está em torno de 142% nesses quase 30 anos. Né? Mas o governo Lula, pelo menos, entrou e está fazendo pequenas correções, mantendo, pelo menos, quem ganha até 2 salários mínimos isento. Para ele chegar aos 5 mil, ele tem que fazer uma correção maior na tabela do imposto de renda. A gente fez os cálculos, isso tem um custo aproximado, eu vou falar bem aproximado, porque depende de alguns modelos que o governo adotar para correção. Só para vocês terem uma ideia, né, o governo não corrigiu toda a tabela do imposto de renda. Nas 2 últimas correções, ele só corrigiu a faixa de isenção e deu um desconto adicional para que a faixa de isenção chegue a 2 salários mínimos. Com isso, ele reduziu o custo. Em 2022, foi em torno de 3
bilhões em 2023 e agora 2024 um custo aí também aproximado aí de uns 2 bilhões de reais. Para fazer a correção completa da tabela, para isentar quem ganha até 5 mil reais, ele tem um custo aproximado de 100 bilhões. A gente avalia aí de 100 a 120 bilhões. Então, como é que ele faz isso? É possível fazer? É possível fazer, compensando no próprio imposto de renda, né? Tributando os mais ricos, tributando os super ricos, principalmente na distribuição de lucros e dividendos. Né? Só para finalizar essa questão, porque eu acho que o próximo convidado já chegou, né? Só para tentar indignar as pessoas. Né? Quem ganha acima de 320 salários mínimos, 320 salários mínimos, né? Em torno aí de quase 500 mil reais, 320 salários mínimos, só tem 7% da sua renda tributável. O resto é isento. Agora, quem ganha até 5 salários mínimos, tá, tem mais de 70% da sua renda tributável. É disso que a gente está falando. É desse sistema que a gente está falando. É isso, está muito claro agora. Você deu o exemplo perfeito para a gente ter a noção do tamanho da defasagem que há na tributação aqui no nosso país. Lamentável todo esse caso. Você falou aí sobre esse custo aí que vai ter uma eventual mudança na taxação aí do imposto, 100, 120 bilhões de reais, em um momento em que o governo cria aí um arcabouço fiscal, cria metas fiscais muito restritas. Eu tenho lá minhas dúvidas se a gente vai conseguir colocar essa questão à discussão até o final da gestão Lula, porque essa austeridade fiscal tem se colocado com muita força aqui no nosso país ao longo desses últimos anos, e o governo Lula continua alimentando essa lógica, infelizmente. Não ataca os grandes privilégios aqui do nosso país, ao mesmo tempo em que mantém essa austeridade que limita os investimentos públicos e pune a população da base da pirâmide. Essa que é a grande verdade. Marcelo, eu quero agradecer muito a tua presença aqui no nosso programa, esse longo papo que você bateu aqui com a gente no Faixa Livre, e, evidentemente, trazer informações importantíssimas a respeito da reforma tributária, a necessidade que há da gente acabar com os privilégios. Obrigado pela tua presença e seguimos juntos aí nesse diálogo ao longo dos próximos tempos, tá bom? Não, eu que agradeço, Anderson. E um bom programa aí, eu vou acompanhar aqui o restante dos convidados. Muito obrigado. Obrigado, Marcelo. Um abraço forte para você. Até a próxima.